Olá! O vilão Gru e seus desajeitados Minions desistiram de tentar cometer maldades de proporções globais, mas o lugar do supervilão não pode ficar vago, e logo um misterioso criminoso coloca seu plano em ação, transformando os amigáveis Minions em monstros impiedosos e invencíveis. Gru fará de tudo para salvar seus companheiros e proteger suas filhas adotivas, mas ele definitivamente precisará de ajuda, e as meninas estão precisando de uma mãe há muito tempo, e será muito difícil encontrar uma candidata à altura. Dois funcionários de um laboratório secreto no Polo Norte estão jogando cartas. Enquanto um deles comemora a vitória, todos os seus ganhos voam misteriosamente para o céu. O funcionário acusa o oponente de trapacear, mas então outros objetos metálicos começam a voar, seguidos das moedas. Um enorme ímã aparece nas nuvens, atraindo todo o conteúdo da base secreta. Todas as tentativas de segurar os valiosos equipamentos falham, e os ladrões fogem com o saque. Na sede da Liga Anti-Vilões, o diretor Silas Bundowski ordena uma investigação sobre o ocorrido. 3 weeks and we're still no closer to cracking this. Right. Bring him in. O desavisado ex-supervilão Gru sai de casa com uma arma estranha na mão. Trata-se apenas de um canhão que infla balões de ar fofinhos. Hoje é o aniversário da sua filha adotiva mais nova, Agnes. Suas irmãs e amigos estão comemorando, aproveitando o parque de diversões construído com as habilidades do pai inventor. Seus fiéis assistentes Minions também estão participando da festa, que retrata uma batalha medieval, mas a princesa mágica contratada com antecedência se recusa a vir no último momento. Gru então improvisa para não decepcionar a aniversariante e cumprir sua promessa. It is I, Gru Zinkelpel. Agnes parece não ter notado a troca e pula empolgada ao ver a apresentação, mas ao resto é preciso explicar por que a princesa parece tão rechonchuda. Afinal, é difícil resistir a comer demais quando se mora em uma casa de gengibre. Enquanto todos saem correndo para comer bolo, Agnes admite que estava fingindo pelo bem das crianças, e mesmo sendo a mais nova, ela amadureceu muito. Logo em seguida, a vizinha Gillian começa a incomodar Gru, pois quer encontrar uma parceira para o pai solo. Relembrando um pouco do seu passado como vilão, Gru esfria a empolgação dela, dando-lhe uma mangueirada. No dia seguinte, Gru afasta seu cachorro Kyle quando ele tenta fertilizar as plantas em seu quintal e o ensina a passar por cima da cerca para os vizinhos. É quando ele é flagrado pela agente Lucy Wilde, da Liga Anti-Vilões. Ela sai do carro, se apresenta e pede a Gru que a acompanhe. Em resposta, Gru imediatamente dispara uma rajada de seu blaster congelante, mas Lucy facilmente se esquiva do ataque e derrota o vilão aposentado com um batom de choque. Com muita dificuldade, ela arrasta o corpo desproporcional para dentro do porta-malas do carro e pisa no acelerador. Dois Minions testemunham o sequestro e conseguem alcançar o veículo. No entanto, um deles não consegue se segurar e seu companheiro o agarra pelos suspensórios da calça. Depois de tentar vários métodos de deslizamento atrás do carro, o pequeno amarelo decola em um paraquedas improvisado de um lençol que encontrou pelo caminho. Ele acaba colidindo com um pato voando por perto, e nesse momento, Lucy percebe a perseguição. Ela interrompe o voo com uma freada brusca, e em seguida, abre o teto solar do carro cheio de engenhocas, e os dois assistentes do chefe caem dentro do carro. Eles então são imediatamente eletrocutados com o batom de choque. Em seguida, o carro continua acelerando pela rua de pedestres direto para o cais, onde os pescadores estão pacificamente trabalhando. A agente apenas acelera antes de mergulhar direto para a água. Lá, o carro, com um simples toque de um botão, se transforma em um submersível e continua se movendo em direção a um enorme submarino. Depois de passar pela descontaminação e estacionar, Lucy liberta Gru grunhindo do porta-malas. O diretor Silas se apresenta e pede desculpas pelo sequestro, mas apenas Gru pode ajudá-los a encontrar vilões como ele. Afinal, poucas pessoas têm em seu currículo o roubo de uma lua inteira. Lucy explica que o laboratório roubado realizava experimentos com uma substância especial que transforma até mesmo os animais mais inofensivos em monstros agressivos. Obviamente, os criminosos querem usar a substância para seus propósitos malignos. E os agentes têm uma pista, já que a substância foi vista no Shopping Paraíso. Um dos lojistas tem um rico passado criminoso, e Gru é solicitado a investigar todos os detalhes disfarçados. Mas foi tolice por parte do diretor esperar que o ex-vilão concordasse com isso facilmente, depois de ter sido levado sequestrado no porta-malas.
Além disso, Gru deve cumprir seus deveres paternos e continuar administrando seu negócio de venda de gelatinas e geleias. Ele vai embora, descobrindo que a viagem de volta do submarino será longa, pois terá que remar em um pequeno barco. Lucy finalmente dá a Gru seu cartão de visita para que ele volte a ligar quando mudar de ideia. Ela também confessa que os projetos maléficos de Gru a inspiram muito. Em casa, a filha do meio, a incansável Edith, pergunta a Gru sobre sua vida amorosa e por que ele recusa a proposta da vizinha de namorar. Nesse momento, ele tem um flashback, lembrando sua infância. Ele se apaixonou perdidamente pela colega de classe Lisa, mas sua tentativa de expressar seu afeto falhou completamente. As crianças ridicularizaram cruelmente o garoto, que já naquela época não era conhecido por sua aparência de modelo. Gru prova para a filha de forma pouco convincente de que não tem medo das mulheres e, em seguida, beija ela e suas irmãs antes de dormir. Margot está particularmente interessada em se corresponder com alguém que ela conhece e Agnes parece começar a suspeitar que os meninos são diferentes de meninas. Mas o pai rapidamente se safa da situação, já que a filha mais nova está se referindo à careca lisa de Gru, da qual parece que um passarinho está prestes a eclodir do ovo. Gru pede à adorável menina que nunca cresça e suspira de alívio. Em seguida, Gru vai para o laboratório fazer uma verificação, onde os Minions esmagam frutas para produzir geleias. Como sempre, eles ignoram completamente as normas de segurança. Felizmente, seus corpos são macios como gelatina, então tudo acaba bem para o desastrado que caiu na caldeira. O braço direito de Gru, o velho Dr. Nefário, supervisiona o processo e apresenta solenemente a nova fórmula. Nesse sabor, estão presentes todas as frutas, pinhas e cogumelos conhecidos pela ciência. Gru prova a geleia e cai de joelhos com um gosto mortal, mortalmente ruim. E os Minions têm a mesma opinião sobre o produto. Gru tenta não magoar o velho, mas o amigo diz que sente muita falta das artimanhas e dos planos maléficos. Acontece que ele recebeu outra oferta de emprego e pede demissão do cargo de assistente. Eles então se despedem do doutor com 21 rajadas de canhões de puns. Ao se despedir do amigo, Gru lembra-se do cartão de visita de Lucy e decide ligar para ela. Nesse meio tempo, uma figura misteriosa aparece na entrada da casa e rouba um dos Minions que abriu a porta. Pela manhã, as irmãs tentam criar um perfil para Gru em um site de relacionamentos. As dificuldades começam na escolha da foto. O pai fica sabendo da armação e se recusa a participar da brincadeira. Em vez disso, ele anuncia que se tornará um grande espião. Ele e 3 Minions se disfarçam completamente e vão para o Shopping Paraíso. Gru entra na confeitaria, de onde fará a vigilância. De repente, ele se depara com Lucy, que está em frente a uma das bandejas. Sem querer, ela derruba uma prateleira de cupcakes e se livra deles em pleno ar, com seu estilo característico de Kung Fu. Acontece que o espião precisa de um parceiro e a mulher se voluntaria. Um Minion surge na porta dos fundos e Lucy o ataca em seguida. Ao saber que se trata de um aliado, ela rapidamente transforma sua raiva em piedade. Seu sorriso faz com que a fantasia do pequeno de um futuro feliz juntos se realize. Enquanto os Minions são encarregados de manter a cozinha funcionando, Gru e Lucy investigam os lojistas do shopping. Nenhum deles parece suspeito o suficiente para o ex-vilão, até que o atrevido mexicano Eduardo Pérez entra na confeitaria. O homem quer dar uma festa e encomenda 100 cupcakes com a bandeira de seu país natal. Gru suspira aliviado assim que o cliente barulhento sai. And welcome to the Mall family. Mas sua despedida finalmente elimina todas as dúvidas. Este é o vilão sob o pseudônimo de El Macho, que aterrorizava todo o México. Diz a lenda que ele poderia cometer qualquer roubo com as próprias mãos. Sua saída do mundo do crime também foi impressionante. Ele se amarrou a 100 quilos de dinamite e pulou na boca de um vulcão montado em um tubarão. De seus restos mortais, apenas pelos queimados de seu peito foram encontrados. Lucy sugere que Gru se infiltre no restaurante de Pérez na mesma noite. O único problema é que ele prometeu ensaiar um poema com Agnes antes de sua apresentação. A menina começa a recitar o poema sobre sua mãe, mas claramente não tem a experiência necessária para adicionar emoção. E já é hora de Gru ir embora. Frustrada, Agnes diz que não deve se apresentar, pois não tem mãe. You did the Veterans Day pageant and you haven't been in combat. This is different. Bem, não foi a melhor tentativa de animar a menina, mas Gru acrescenta que basta usar a imaginação e criar uma mãe imaginária. Essa ideia agrada a Agnes e ela sai correndo. Enquanto isso, os Minions estão festejando com sorvete e coquetéis. 2 deles, Kevin e Jerry,
ficam responsáveis por proteger a casa durante a noite para garantir que nada aconteça com as irmãs enquanto dormem. Depois de colocar as meninas na cama, eles ouvem um barulho estranho do lado de fora, mas acaba sendo um gato vasculhando as latas de lixo. Logo em seguida, um feixe de luz aparece acima dos Minions, atraindo-os para uma máquina voadora desconhecida. Gru e Lucy passam sorrateiramente pelos guardas do shopping fechado e entram no restaurante de Paris. Ignorando as medidas de segurança, Gru acidentalmente toca em uma corda que faz soar um sino. No final do corredor, uma porta se abre, de onde aparece um pequeno frango. Gru desdenha da segurança do restaurante, mas no momento seguinte, o frango está bem em sua cabeça. O frango ataca furiosamente e desvia dos golpes, fazendo com que Lucy dê um tapa na cara de Gru. Ela consegue imobilizar a ave com um dispositivo pegajoso e os espiões entram na cozinha. Gru usa os óculos de raio-x e encontra um cofre escondido atrás de um quadro. Ele o abre facilmente, mas dentro há apenas uma receita secreta de molho de salsa. Os agentes começam a prová-lo com nachos, mas não conseguem sair antes da chegada de Paris. O mexicano percebe a porta aberta e o frango de estimação imobilizado. Com uma faca na mão, ele entra na cozinha, mas Gru e Lucy escapam por um buraco que fizeram no teto. Ela também lança o líquido pegajoso nos olhos do perseguidor, e Gru ordena que os Minions os peguem de carro. Os Minions entram no shopping, mas a altura deles os impede de dirigir adequadamente, e eles voam pela escada rolante até o segundo andar. Gru agarra Lucy e tenta alcançá-los com um arpão, mas os frenéticos motoristas não conseguem parar. Os agentes quase são pegos por Paris, mas o carro de repente surge por trás dele. Ao encontrar um obstáculo do tamanho adequado, os Minions finalmente param e Lucy assume o controle. Ela quebra o vidro e, ativando o modo avião, impede a queda do carro pouco antes do chão. Os espiões então voam pelo céu noturno. Enquanto Gru trabalha em seu novo emprego, mais e mais Minions estão sendo sequestrados. Desta vez, eles são atraídos por uma van de sorvete e arrastados para dentro, o que é testemunhado pelas crianças da vizinhança. Uma vez que Paris está fora de suspeita, Gru e Lucy começam a investigar os outros lojistas. Para isso, eles se fantasiam de lixeiras, e nesse traje, Gru é encontrado por suas filhas, que vieram visitar o espião no trabalho. Ele as apresenta à colega de trabalho, e Agnes imediatamente escolhe Lucy como sua mãe. Ela grita para todo o shopping que seu pai está apaixonado, e o envergonhado Gru manda as irmãs embora. Enquanto a rebelde Edith mergulha na fonte em busca de moedas, Margot conhece um rapaz e vai comer com ele na cafeteria. Agnes então grita para a irmã avisar ao pai. Enquanto isso, Gru está prestes a investigar a loja de perucas, usando um cinto que pode detectar a substância roubada a uma curta distância. O proprietário, Floyd Careca Sen, de alguma forma sabe o nome do visitante, que ele já havia notado pela calvície como um cliente em potencial. Gru começa a cutucar desajeitadamente a barriga em todos os objetos da loja, e o cinto detecta um sinal na prateleira das perucas. O vendedor imediatamente oferece que ele experimente a mercadoria. Nesse momento, Agnes e Edith entram no local. Elas entregam a irmã mais velha, e o pai, preocupado, corre para resgatar Margot do rapaz, sem esquecer de levar a peruca. Gru os encontra no conhecido restaurante mexicano. O jovem Antônio se faz de conquistador, e mesmo a afirmação de que quer ganhar a vida jogando videogame não faz com que a garota perca a admiração. Gru interrompe a conversa deles, mas então Paris entra no palco com uma bandeja de comida e em seguida habilmente pega uma moça no corredor para dançar. Acontece que Antônio é filho do dono do restaurante, que se aproxima e abraça Gru. Franguito percebe o intruso e tenta bicá-lo. Paris sugere servir comida aos convidados e apoiar os jovens apaixonados. Contudo, Gru não fica nada feliz com essa ideia e tenta sair o mais rápido possível. Mas as filhas já estão se divertindo, aceitando o convite do mexicano de reunir as famílias na próxima festa. Vendo que Antônio não está desistindo de Margot, Gru toma medidas drásticas. Ele marca uma reunião com o diretor Silas e afirma que eles descobriram a máfia criminosa mexicana. The son, also. You got to get the son. I think that the son is the mastermind. A falta de provas não incomoda o pai preocupado, pois seu instinto sente que há algo errado. Lucy muda o assunto da conversa ao revelar que foram encontrados vestígios da substância na loja de perucas. Ela tenta elogiar o parceiro pelo sucesso, mas Gru continua inflexível e pretende colocar o sedutor de sua filha na prisão. Enquanto isso, os Minions sequestrados se encontram em uma ilha paradisíaca, onde todas as mordomias são providenciadas para eles. Mas a figura misteriosa continua a observá-los de seu esconderijo.
De volta à casa, Gru tenta encontrar o máximo de informações comprometedoras sobre Pérez e começa a notar a ausência dos seus assistentes amarelos. No entanto, ele atribui isso à preguiça e a um calendário de férias desorganizado. Seus pensamentos são interrompidos pela vizinha insistente, que está novamente à sua porta. Ela trouxe mais uma amiga para marcar um encontro para Gru, mas ele não consegue escapar com a ajuda de Agnes, e Kyle traz uma peruca para lhe dar um pouco de confiança antes do encontro. A pretendente acaba sendo muito estranha e começa a malhar bem no meio do restaurante, e Gru fica extremamente ridículo com a peruca. No entanto, eles são flagrados por Lucy, que começa a escutar a conversa. Ela consegue intervir justamente quando a pretendente está prestes a arrancar a peruca da cabeça de Gru. Lucy usa um tranquilizante de alce na rival, e o próprio Gru tira sua peruca estúpida e age como se nada tivesse acontecido. Ele está claramente encantado em ver a colega espiã. Juntos, eles levam a mulher estranha adormecida para casa. No final, a noite acaba não sendo tão terrível. Oh, and you look much better bald. Lucy beija Gru na bochecha e se despede. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, Gru surpreende a todos com sua animação. Mas quando ele chega ao Shopping Paraíso, encontra o diretor Silas e os agentes da Liga. Eles encontraram a substância roubada na loja de perucas e levam sob custódia Floyd, que protesta e afirma ter sido incriminado. A substância do recipiente foi usada, mas o frasco vazio prova definitivamente sua culpa. O chefe está insatisfeito com a incompetência de Gru e informa que o caso está encerrado e que Lucy será transferida para a filial australiana da Liga. O ex-vilão se despede triste e desajeitadamente de sua parceira, que lhe dá o batom de choque como lembrança do primeiro encontro. Tristonho, ele vai para casa, sendo malvado com os transeuntes ao longo do caminho. Quando Gru decide se molhar na chuva de propósito, Agnes lhe dá um guarda-chuva. Ele confessa à filha que realmente gostava de Lucy, mas que eles nunca mais se verão. A menina dá esperança ao pai de que nem tudo está perdido, e Gru ensaia uma ligação com um cúmplice vestido de Lucy. Ele está nervoso de emoção, e o telefone se torna um gigante enorme e opressor, do qual é impossível se aproximar. Incapaz de suportar a tensão, Gru coloca fogo no telefone com um lança-chamas. O corpo de bombeiros de Minions chega a tempo de neutralizar desajeitadamente a situação. Em seguida, o chefe sai frustrado. Enquanto isso, o misterioso cientista continua investigando os Minions sequestrados. Desta vez, ele injeta a substância roubada em 2 deles, que se transformam em monstros roxos. A família Gru, sem suspeitar de nada, vai para a festa mexicana. Enquanto todos dançam, Gru fica de olho em Margot e faz de tudo para evitar que os adolescentes fiquem sozinhos. Cansado dessas tentativas inúteis, ele se entristece e gira a lembrança de Lucy em suas mãos. Pérez percebe Gru com o coração partido e tenta animá-lo. Gru ouve um tom sinistro em suas palavras e novamente começa a suspeitar que algo está errado. Ele segue secretamente o mexicano e entra em um túnel, no qual precisa dançar pressionando a combinação certa de quadrados no chão. Seu chapéu de nachos comestível e sua própria falta de jeito quase o levam ao fracasso, mas uma queda na última plataforma abre as portas do elevador. Enquanto Lucy voa no avião que se aproxima da Austrália, ela vê Gru por toda parte. Ela percebe que não pode esperar mais e pula para fora do avião, abrindo uma asa delta em pleno voo. Enquanto isso, Gru descobre o imã voador gigantesco no corredor secreto e Pérez o encontra vestido de vilão. Ele estava certo o tempo todo e o mexicano forjou sua própria morte. Para a surpresa de Gru, o Dr. Nefário também está aqui. Ele mostra um Minion que recebeu uma dose da substância. Gru reconhece Kevin no monstro roxo. He is an indestructible, mindless, killing machine! Qualquer tentativa de destruir esse Minion está fadada ao fracasso. Agora o mexicano tem todo um exército deles. Para o horror de Gru, os pequeninos raivosos estão gritando enjaulados no teto, e Pérez propõe que ele se junte aos seus planos sinistros de conquistar o mundo. A história da lua roubada ainda faz de Gru um vilão muito respeitado, mas ele não tem a menor intenção de voltar aos velhos hábitos. Embora ele tente de todas as formas não decepcionar os vilões, suas intenções ficam bem claras. Gru foge e Kevin raivoso é enviado atrás dele. O pai corre atrás das filhas para afastá-las do exército de monstros e encontra Margot chateada, porque Antônio preferiu outra garota. Antes de partir, Gru congela o rapaz com seu blaster. Gru parte do palácio mexicano, onde Lucy acaba de pousar. Ela não sabe que eles se desencontraram e entra no local, onde é atacada por Franguito.
Pérez está novamente por perto para deter o bichinho de estimação, mas o frango já roubou o distintivo da Liga Anti-Vilões da bolsa de Lucy. O mexicano descobre que ela e Gru estão envolvidos romanticamente e a faz refém. Nesse momento, Dr. Nefário ouve a conversa e liga para Gru para avisá-lo. Agnes também ouve a triste notícia e fica muito preocupada com Lucy. Gru sobe em sua moto e parte para resgatar sua amada, levando consigo alguns Minions. Enquanto isso, Pérez está reunindo seu exército para atacar, e Kevin, libertado por ele, chega à casa e se assusta com seu reflexo na porta do carro. Ele devora um triciclo e se depara com o cão Kyle. Ao tentar pegá-lo, Kevin invade a casa onde Margot e Agnes estão brincando. A mais velha puxa a irmã e o monstro tenta devorar o brinquedo de pelúcia de Agnes. Ela reage com um grito capaz de estourar os tímpanos. Os óculos de Kevin trincam e o unicórnio de pelúcia é salvo. As meninas então se refugiam no bunker, mas o enlouquecido roxo também invade o local. Ele está prestes a devorar as irmãs, quando elas são resgatadas por Dr. Nefário, que injeta um antídoto no Minion. Kevin volta ao normal e o cientista corre para o laboratório para adicionar o antídoto ao seu enorme estoque de geleia incrivelmente sem graça. Nesse meio tempo, Gru pinta seus 2 assistentes de roxo e finge ter sido capturado. Eles se aproximam do palácio de Pérez e tocam o interfone. Gru é conduzido pela multidão, quando um de seus aliados acidentalmente limpa grande parte da tinta. O disfarce é exposto e os monstros começam a persegui-los. Gru e seus amigos sobem no telhado, enquanto os inimigos roem a palmeira abaixo deles como castores. No andar de cima, Gru luta contra os monstros dentuços com as mãos e os pés, mas não há para onde correr, e os inimigos continuam os alcançando. No último momento, Dr. Nefário aparece sobrevoando em um helicóptero, atirando doses de geleia nos Minions enlouquecidos. Gru agradece ao velho amigo, mas logo fica furioso ao ver que trouxe as garotas armadas com ele. Gru se separa do grupo para salvar Lucy, enquanto o resto tenta libertar os Minions do controle de El Macho. Logo, ele perde todo o seu exército, mas não desiste. O vilão mostra um foguete amarrado a um tubarão e cheio de explosivos, e Lucy está amarrada a toda essa estrutura. Oh, hey Gru! Turns out you were right about the whole El Macho thing, huh? Yay! O mexicano não é muito criativo e quer repetir o lançamento do tubarão na boca do vulcão, mas Gru nem precisa detê-lo, pois os fiéis Minions arrancam o controle remoto das mãos do vilão. Desta vez, a falta de jeito deles não acaba em desastre. Porém, El Macho também tem um plano B. Ele tira uma dose da substância do bolso e se transforma em um monstro roxo. Sem sorte, a geleia no dispensador de Gru acaba e o monstro avança para o ataque, tentando esmagá-lo. A situação é temporariamente salva pelo blaster congelante e Gru se esquiva dos golpes, pulando para o andar de baixo. O monstro o segue, mas Gru tem outro trunfo na manga, o batom de choque. Basta uma descarga elétrica para que El Macho sapateie e caia de costas. Os Minions cercam o vilão e Dr. Nefário finalmente o derrota com uma rajada de canhão de pum. Gru pula no foguete e tenta desamarrar Lucy, mas o traiçoeiro Franguito não perde a chance de se vingar deles. O frango então se aproxima do controle remoto, que estava caído no chão o tempo todo. I really hate that chicken. A dupla sai voando em direção ao vulcão. Ao longo do caminho, Gru desamarra o tubarão e a dinamite do foguete, e depois pergunta a Lucy se ela concordaria em sair com ele. Não é o melhor momento para essa pergunta, pois eles estão em perigo mortal, mas antes tarde do que nunca, e depois de receber uma resposta afirmativa, eles pulam na água. O foguete explode dentro do vulcão, fazendo-o entrar em erupção. Os Minions desajeitados passam em um barco pelos pombinhos, que chegam à superfície em segurança. Após 147 encontros, chega o dia do casamento e os Minions vestidos de branco fazem uma performance romântica ao estilo francês. Os recém-casados dançam e se beijam, enquanto as irmãs observam o pai feliz. Agnes toma a palavra e recita um lindo poema sobre sua mãe, que foi tão difícil para ela fazer antes. Mas agora, ela finalmente tem uma mãe, e Lucy está se saindo muito bem nessa missão. Os Minions continuam a fazer covers de músicas hilariantes, enquanto toda a família dança e tira fotos. O número que Lucy escreveu para Gru em seu cartão de visita estava ativo após a estreia do filme,
Qualquer pessoa que tentasse ligar para ele ouvia uma secretária eletrônica com a voz da atriz que interpretava o personagem. Durante a gravação, a dublagem dos atores era filmada na câmera e suas expressões faciais eram reproduzidas nos personagens posteriormente. Portanto, se olhar de perto, poderá ver Steve Carell nas caretas de Gru e reconhecer Michael da série The Office. E El Macho quase teve a voz de Al Pacino, mas ele recusou o papel no último momento. Quando Gru visita seus Minions pela primeira vez no laboratório, vários deles podem ser vistos almoçando sentados em uma viga transversal. Essa é uma referência à famosa fotografia Almoço no Arranha-Céu, tirada em 1932 em Nova York. Sem dúvida, a imagem das criaturinhas amarelas fez dessa animação um sucesso estrondoso. Inicialmente, surgiram ideias para fazê-los pessoas pequenas em trajes de trabalho amarelos ou robôs totalmente mecânicos. Provavelmente, a falta de recursos financeiros para desenhar personagens mais elaborados influenciou na aparência final dos Minions. Todos os Minions são dublados pelo próprio diretor Pierre Coffin, que também é o autor de sua linguagem engraçada única. Como às vezes aparecem palavras isoladas entre os sons sem sentido, fãs e linguistas até tentaram criar um dicionário minionês, que pode ser encontrado na internet. Tente escrever um comentário sobre ele se possível. O título do filme, como sempre, está na descrição do vídeo. Enquanto isso, responda! Quais cenas com os Minions você achou mais engraçadas? E não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para que recapitulações legais saiam com mais frequência.